na izquierda, atrás do oásis se encontra el paredão de beduíno. A mesquita sempre um dos símbolos importantes. Aí tem uma mesquita. E já algumas palmeiras tamareiras estão começando aqui. Segundo a religião, não importa, não interessa se tem cúpula, não tem cúpula, não tem nada a ver com a religião. Um símbolo só de, digamos, de mesquita. Tem muitas mesquitas que não tem cúpula, não tem minarete, não tem cordel, porque a palavra mesquita significa um lugar, digamos, sagrado para fazer oração. Um lugar purificado, casa de Deus. Olha aqui essas montanhas que estão frente aqui, a sombra que estava da montanha, uma parte de outra. Olha, essa. Tem alguns árvores dessas aqui, a acácia, que aguenta muito calor e aguenta também falta de água, porque aqui fica um tempo bastante grande, tem chuva, tem água, então não morre, porque tem raiz muito profunda. Vai lá todos para buscar água. Aguenta muito. Onde passa a água da chuva, fica cheio, assim é líquido, eles têm uma técnica muito bom. Eu tenho alguns amigos beduínos que me explicaram essa história. Por exemplo, um lugar onde passa a chuva, por exemplo, eles fazem um tipo de filtro lá em cima. A primeira vez que chove, passa, não entra no poço, para limpar a terra, para limpar tudo isso. A segunda vez, então eles abrem, enchem o poço, muitos metros quadrados, por exemplo, escavado na rocha ou construído por eles também em pedra ou em granito, um depósito de água durante o ano todo. Antes era para eles como para os animais. Agora, como eles têm essa canalização de água feita pelo governo, para tomar banho, assim, para lavar e tudo, tem essa água normal. Mas para beber, água do fundo dele. Água mineral, água assim, muito limpa e muito saudável. Olha que essas manchas aqui, olha, aqui na montanha. E a luz agora da tarde bonita, linda aí. Olha, montanha também pegada aí.
aqui alguns oásis. Olha aqui na direita, por exemplo, essa pouca, digamos, água que recebe, já começa a ter algumas coisas dessas, palmeiras, tamareiras já está começando aí, algumas oliveiras, e no meio dessas montanhas assim, nos lugares onde tem, digamos, chuva, um vale dessa que aproveita toda essa água e começa a fazer alguma coisa da agricultura. Beduíno, hein? Porque podem representar assim. Eu vou falar sinceramente sobre esse assunto. Como falei hoje de manhã, que o turismo é um produto muito delicado. É delicado e cada país aqui na região sempre quer ter uma parte mais, percentagem mais, tá? De turista. Quando um país assim, seguro, que não acontece nada, não tem problemas, cada vez tem mais movimento turístico. Quer dizer, a economia melhor, não é? Então, alguém de outro lugar, de não sei quem, tá? Pode alugar alguém daqui, daqueles bandidos, daqueles malucos, né? Que possa atacar, por exemplo, um ônibus desses turísticos, por exemplo, e começa a aproveitar essa notícia. Oh, olha lá no Egito, atacam os ônibus, não é seguro. Então as pessoas começam aqui ficar lá com medo e não vem até aqui, tá? Estraga a economia. Então, olha aqui as escolas, aqui tem uma, já passa outras, mais para frente outras também. Olha, as casas mais em cima tem luz, tá? Tem eletricidade, tá? Então, essas guerras sujas, né? E aqueles bandidos que qualquer um que paga, eles fazem qualquer coisa que quer. Então, para evitar essas coisas, então, assim, por exemplo, um carro, que essa aqui, armado, uma pessoa assim dentro do ônibus também, para que não aconteça nada, evitar ao máximo. Porque se você vai calcular o custo, por exemplo, desse serviço ou desta produção que eles estão fazendo, com a renda que está fazendo turismo, muita diferença, ok? Então, alguns malucos daqueles, por exemplo, que, claro, em qualquer país do mundo sempre tem alguém que não gosta do governo, tá? Então, alguém desses bandidos daqui ou dali, então pode trazer alguma coisa, alguma coisa, atacar um ônibus desse aqui para assustar as pessoas para não ver por aí. Olha, outra esquina, essas luzes, porque a próxima quinta-feira vai começar o Ramadã. Quando vocês já passaram lá para Israel, depois de 2 dias já vai começar aqui o mês do Ramadã, o mês do jejum. É por isso, sempre andando no deserto, sempre assim tem essa cobertura. Digamos, o nosso policial que está aqui, ele tem rádio, já estava, digamos, falando com os outros. Nós chegamos a tal ponto e o carro falou com eles, o oficial que está aí, então estamos esperando por vocês, por exemplo, tal lugar, e um assim comunica com o outro, o caminho todo, assim desta forma, o dia todo, não só com um grupo só, mas todos os grupos que passam por essa região, os caminhos desertos sempre tem, digamos, essa proteção.
como dizem, mais vale ir prevenido que imediato, né? É isso. Como? Olha, outra visita, outra... Sim, mas mesmo assim são casas simples, né? Barraquinhas. Mas eles têm a coisa suficiente, tem depósito de água, tem luz, tem parabólicas e tudo, não falta nada. Qualquer um deles aqui, com certeza não aceita morar lá no Cairo, com certeza. Ele fica uma semana maluco, não é? Claro, desta paz, desta tranquilidade, é impossível. Então, esse lugar aqui, que pena que alguns anos atrás, eles tiveram aqui uma doença, aquele bicho que estraga a palmeira. Aqui era um lugar, sim, estragou muitas palmeiras, uma doença aqui que se transmite de uma palmeira para outra e começou nessa região, estragou a maior parte dessas palmeiras. Nós parávamos aqui, tempos atrás, hein? E pegávamos assim, damas dessas, falávamos com os beduínos, agora não deixam parar mais. Mas mais para frente, vamos encontrar outro lugar cheio de palmeiras tamareiras, porque este lugar onde estamos passando agora, chama aqui Refidim, um dos pontos importantes também, bíblicos, e o povo passou por aqui, e aconteceu aquela história dos Amalequitas, aqui nessa região, onde está passando, nesse vale, chamado Vale Feira Refidim, na parte de marca as montanhas assim, hein? Coisa linda. Então, nessa terra que estamos passando nossa agora, os amigos judeus e o povo ficou aqui perdido no meio dessas montanhas 40 anos, esperava por aqui, saía por ali e caminhava, andava e voltava ao mesmo lugar. 40 anos aqui perdido nesse lugar, hein? Então, uma coisa que Deus aqui está, sim, prova toda a história de José, toda a história de José do Egito, hein? E toda a história de Moisés, a história de Abraão. Uma parte grande aconteceu aqui no Egito, por isso sempre consideramos que o início da peregrinação é aqui no Egito, porque Moisés nasceu no Egito, foi criado no Egito. José naquela época, quando na terra de Palestina tiveram aquele problema de fome, seca, tudo, e os irmãos foram para o Egito para buscar a história de José, não só José digamos, da Sagrada Família, tem outro José, filho de Jacó. Não sei se você lembra a história dele ou não. Aconteceu aqui no Egito, porque ele era muito inteligente, muito, digamos, bonito e tudo, e os irmãos não gostavam dele, porque o pai dele gostava mais de José e de Benjamim. E pensaram naquela vingança para acabar com José, e tentaram convencer ao pai para levar José para ficar com ele. O pai sabia, porque ele era profeta de Deus, mas geralmente os filhos convenceram ao pai para levar José, dizendo que vamos levá-lo para brincar, para se divertir, né? Mas quando levaram José ao deserto, alguns falaram assim: matamos a José, outros não. E a decisão final veio assim, julgar José dentro de um aljibe. Aljibe significa um poço. E passou uma caravana, acharam, quando estavam buscando água no deserto. Então, em lugar de sair água, sai daqui uma pessoa, levaram, venderam por preço alto. É uma aldeia grande aqui no meio do deserto. Escola, centro comercial, hospital, assim tudo. Parecia um bairro daqueles, hein? Aqui no meio do deserto, beduínos, tá? Então, levaram José, venderam, e como ele era muito inteligente, assim, conhecedor de muitas coisas, passando o tempo, ele chegou a ser ministro das finanças do Egito. Ministro das finanças, é muito conhecido.
E quando aconteceu aquele problema em Palestina, e os irmãos de José desceram para o Egito para matar cereais, e ali com os irmãos não. Então, ele inventou uma história assim, aquele povo do faraó, ele mandou pôr nos sacos do irmão chamado Benjamim. E quando anunciaram aqui que estamos faltando o povo do faraó, os irmãos de José falaram assim: estamos aqui buscando assim cereais, não estamos no Egito para roubar nada. Então ele fala assim: vamos abrir todos os sacos e se encontramos, se achamos um copo do faraó dentro de qualquer um dos sacos, então aquele que roubou, ou esse saco que pertence a alguém, vai ser assim, digamos, castigo, vai ser castigo, tá? Ele já sabia, ele já mandou pôr aqui o copo do faraó no saco de Benjamim. Quando abriu todos os sacos dos outros, não havia nada, e chegou o momento de abrir o saco de Benjamim, acharam, falou assim: esse tem que ficar aqui, porque vai ser castigado. Os irmãos de José tentaram convencê-lo para deixar. Benjamim falou: não, tem que aparecer aquele pai dele. Quando voltaram outra vez para Palestina, falaram: ô pai, vou para Egito para comprar cereais, mas o seu filho roubou o corpo do faraó. Ficou triste, muito triste aqui, Jacó, e falou assim: vocês me enganaram como enganaram antes, hein? Levaram José, ele ficou seu, e tanta tristeza, tudo aqui. Então, eles não resgataram aqui a Benjamim, até que o pai e a mãe de José foram para o Egito. Quando entraram no palácio onde José era ministro das finanças, então José reconheceu a seus pais, falou: ô pai, ô mãe, esse sonho que eu tive, que eu já vi a lua, o sol e as estrelas rendendo homenagem. Então essa aqui é a explicação do meu sonho, porque sol era Jacó, e a lua era a mãe, e as estrelas eram os 12 filhos de Jacó, tá? Então começa aí com José e com os filhos, com irmãos, com o pai dele, a história dos hebreus aqui no Egito até a época de Moisés, tá? E desta forma começa a história hebraica no Egito. Ficaram séculos, alguns séculos, até a época do Ramsés II e filho chamado Merim, quando começa o êxodo, essa história que nós contamos hoje lá naquele lugar da travessia. Ok? Então agora vou passar o microfone para o grande. História das histórias, gente, ele só errou uma parte. Vocês sabem por que Moisés ficou 40 anos no deserto? Não? Porque era homem, se fosse mulher perguntava o caminho.